Irmãos, estamos chegando hoje à última mensagem dessa série que eu intitulei O que faremos com os membros não salvos de nossa igreja, os membros de nossa igreja que não são salvos. O membro de nossa igreja que não é salvo pode ser você. É preciso que você atente bem para isso. Existem meios de você saber se você é salvo, você ter essa convicção. Isso é, dentro do cristianismo, uma polêmica, mas ela é praticamente vencida ultimamente por aqueles que são protestantes, pelo menos, e para os que são ortodoxos. Temos que fazer uma diferenciação entre a convicção da salvação, que nos é dada pela palavra de Deus, e entre sentimentos de salvação. Já falamos aqui, você já aprendeu que sentimentos não são confiáveis. Nós vivemos na era do sentimento, não é? Eu chamo isso de teologia do rei errado. Porque tem um rei aí que ensinou muita gente aprendeu isso. Ele cantava assim que o importante é que emoções não é importante não, está errado. Sentir emoções pura e simplesmente, você pode estar errado, desgraçando a vida dos outros, desgraçando a sua própria vida. No entanto, muita gente se enfiou nesse buraco só porque a mídia projetou isso e alguém de sucesso cantou essa besteira. E a gente vai atrás. Seres inteligentes, seres com cultura, não é? Com PhD nisso e naquilo, com MBA, etc. e tal, e alguém fala uma bobagem e a gente mergulha atrás. A simplicidade da palavra de Deus fica e a gente vai nesse negócio. Vivemos na era, no império das emoções. As coisas são medidas por aí, parece que se simplesmente você sente alguma emoção, isso justifica, seja lá o que você faça. Muita gente tem a sua vida desgraçada por causa disso, tem a vida deteriorada. E o pior não é isso, o pior é que chega lá na frente, numa entrevista, ou num comentário entre amigos, e diz assim, não, mas valeu a pena. Está com a vida toda destroçada. Deixou um monte de gente destruída pelo caminho. Atropelou muita gente. Magoou muita gente. Se magoou, se atropelou, mas a vaidade e o orgulho continuam lá em cima. A pessoa diz, não, mas valeu a pena, foi válido. Foi válido só porque eu decidi que porque eu não vou ter a coragem agora de admitir que eu fiz uma grande besteira no passado. Senão eu vou ter que admitir que vivi uma parte da minha vida no vazio. E seres humanos não gostam de fazer isso. Então pode ser que os nossos sentimentos fluam numa direção ou noutra. De repente você comete um erro, de repente você entristece a Deus, de repente você recebe uma ofensa e reage mal à ofensa recebida, de repente você ofende as pessoas, né? E de repente vem o nosso inimigo, o diabo que é um ser existente, o diabo que é um ser de verdade e que não tem o grande objetivo, nós já sabemos disso, você sabe disso, o grande objetivo do diabo não é fazer sua cabeça ficar girando 360 graus no seu pescoço, não é isso que ele quer fazer, ele quer trocar a verdade pela mentira, tirar a verdade e colocar a mentira, isso que ele quer colocar. Aí quando vem acusações, quando vem esse contexto que eu mencionei, a gente, será que eu sou salvo? Vem os sentimentos abalam-se, os sentimentos mudam, eles vão para o alto, eles vão para baixo. Não é? As convicções firmadas na palavra de Deus, no entanto, no que ela nos dá, essas permanecem. Elas devem nos servir tanto de alerta como de conforto, tanto de aviso como de consolação. É nisso que nós estamos interessados. E, em geral, quanto mais você se aproxima daquilo que o Senhor ensina na sua palavra, mais os seus sentimentos vão sendo alinhados com isso. Então, nós não nos conduzimos por sentimentos, nós nos conduzimos por fé. Não é assim? Não é isso que a palavra de Deus ensina? Não andamos pelo que vemos. Eu poderia parafrasear, não andamos pelo que sentimos, simplesmente. Andamos por fé. E você já aprendeu o que é fé, né? Fé não é um tipo de força que você tem lá dentro, que você joga para lá ou joga para cá, tentando fazer o universo conspirar a seu favor. Eu acho muito engraçado. Deve ter uma pessoa só que inventa essas expressões todas. Que você ouve falar por isso aí nas entrevistas, na mídia, nas revistas, nos jornais, o universo conspira contra ou conspira a favor, etc. e tal. Mas, enfim, fé não é alguma coisa, uma força que você tem dentro de você e que você tenta canalizar para lá ou para cá, ou fazer Deus agir nessa ou naquela direção. Fé é, na Bíblia, uma atitude adequada, apropriada em relação àquilo que Deus diz. Ela está sempre relacionada com a palavra de Deus. Então o Senhor fala, você confia, você descansa, você obedece, você vai naquela direção mesmo quando você está sentindo outra coisa. E aí, então, seus sentimentos vão lá na frente se alinhar
com as situações. Os servos de Deus no passado, no presente, na história, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, muitas vezes tiveram sentimentos de medo, sentimentos de incerteza, inclusive, e a única bússola que eles tinham, o único referencial que eles tinham, o único farol que eles tinham no meio da tempestade, era o que Deus tinha dito. É isso. Literalmente, você se lembra de Paulo no meio daquela tempestade, quando ele estava sendo levado para Roma, lá no livro de Atos, no finalzinho do livro. Ele está literalmente no meio de uma tempestade, e tudo está se acabando, o navio está se perdendo, e vai se perder, a gente fica sabendo disso depois, não é? O único farol que Paulo tem no meio de uma tempestade que já durava 2 semanas, pouco mais, sem sol, sem estrela para se guiar, com o mar agitado para lá e para cá, com o desânimo tomando conta de todo mundo, a única certeza que ele tem é porque Deus tinha dito: você vai chegar em Roma e eu vou te dar todos aqueles que estão no navio. Quer dizer, nenhum deles vai perecer. Porque tudo à volta, inclusive os sentimentos das pessoas experientes do mar, os marinheiros, tudo apontava na direção contrária, no desespero, na perdição. A única coisa que ele tinha é que Deus disse assim. E para nós, irmãos, é a mesma coisa. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, de 15 a 23. A nossa pergunta hoje é: por que é que você pode se dizer salvo? O que é que lhe dá o direito de se dizer salvo? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15 a 23. Isso aqui é o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é amplamente conhecido, as bem-aventuranças são conhecidas por muita gente que nem é cristã, mas ama aqueles versos iniciais, aquela palavra inicial do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, e muitos outros ditos de Jesus durante essa palavra, essa pregação dele. Mas ao final do Sermão do Monte nós encontramos essas advertências aqui, a partir do versículo 15. Então, Mateus 7, 15, a palavra de Deus diz, e isso é Jesus falando: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Esse não é um texto que a gente fala amém sobre ele com muita facilidade, se você refletir sobre tudo que ele está falando aqui. Jesus está terminando o Sermão do Monte, onde deu uma percepção. Jesus não estava dando um monte de ordens e leis para as pessoas, pura e simplesmente. Você sabe que cristianismo não pode ser reduzido a um conjunto de leis. Faça, não faça, é proibido, tem que fazer. Existem muitas assertivas assim, mas se você reduz o cristianismo a isso, e muita gente tem feito isso ao longo dos séculos, você perdeu de vista o que realmente é a fé cristã. A fé cristã fala na seguinte situação: nós somos mortos em delitos e pecados porque estamos distantes do nosso Criador. Nós demos as costas a Ele e nós não achamos que Ele seja importante. Nós estamos numa dívida muito séria, e essa dívida não se traduz só em uma falta que precisa ser preenchida, em um resgate que precisa ser pago. Essa dívida se traduz também em morte, para a qual é necessário vida. Nós não somos só devedores, nós somos cadáveres. Nós não precisamos só de alguém que pague a nossa conta, a nossa dívida, nós precisamos de vida. Nós não temos vida como Deus planejou que nós tivéssemos. Então, essa é a nossa situação.
O cristianismo é a mensagem das boas novas. Agora, é preciso que se entenda isso, porque senão a gente dilui a mensagem de novo. De sorte que, como eu citei hoje de manhã, há pregadores que diluem tanto isso que eles são adorados por muita gente. Porque eles falam somente aquilo que os outros querem ouvir. Eu já contei para você minha experiência como quando eu fiz um curso que a maioria aqui talvez não conheça, um curso fantástico, maravilhoso, indispensável, chamado datilografia. Pois é, eu fiz esse curso de datilografia. Você sabe o que é isso? Hoje o pessoal não perde tempo com isso, o pessoal começa a digitar, né? Eu conheço poucas pessoas que digitariam mais rápido do que eu digito, porque eu fiz um curso de datilografia, lá na escola da dona Guilmar. Dona Guilmar é uma senhora baixinha, já idosa, mas camarada. Lembra aquele sargento que fica lá dizendo: vocês não valem nada, vocês não são gente, eu vou transformar vocês em gente? Era mais ou menos assim. Então, ela colocava a gente para treinar lá. E eu não sei porquê, muito esperto que eu era, sempre fui muito esperto, né? Você sabe disso? Eu, quando comecei a fazer os textos, a digitar, a datilografar textos, eu pegava sempre o mesmo texto, todo dia. Eu fiquei muito ágil, eu fiquei muito rápido naquele texto. Quando eu fui fazer a prova e me deram um outro texto, foi um desastre completo. Entendeu? Não veio aquele texto. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Mas aos 11, 12 anos de idade, sei lá, você não está pensando muito nessas coisas, né? E aí eu fui reprovado, né? Pela dona Guilmar, isso não era nada bom. Aí ela falou: você vai fazer a segunda chamada, você vai treinar de novo. Aí eu fui. E aí eu amadureci um pouquinho. Eu falei assim: vou deixar de ser bobo, vou deixar de ser besta, vou deixar de ser vaidoso, vou deixar de ser orgulhoso e vou encarar, vou deixar de ser preguiçoso e vou encarar um texto diferente cada dia. E era isso que eu fazia. Todo dia eu ia para lá e vinha um texto, trocava o texto, trocava o texto, trocava o texto. Quando veio a prova, eu passei... coisa que você nunca mais esquece. Né? A gente tem essa situação de lidar com situações que a gente se acostuma com elas e você pensa que está tudo bem. Não está. Você ouve sempre a mesma coisa e está tudo bem, está tranquilo. Não está. É uma mensagem que adoça o seu gosto e você acha que está ok. Não está. Então, há pregadores que diluem a mensagem e falam sobre uma mensagem que é sempre de amor e compreensão e que Deus é amor, e você vai lidando com aquilo como se aquilo fosse bom. Não é. Parece que você está indo para frente, você não está. Quando a provação vier, você vai ficar pelo meio do caminho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que diz que há boas novas. Essas boas novas não são simplesmente que Deus nos ame, que é o melhor para nós. Essas boas novas é que Deus salva pecadores da ira do próprio Deus. Isso é cristianismo. Isso é Evangelho. O Evangelho não é Deus salva pecadores dos problemas deles, que são consequência do nosso próprio pecado. O Evangelho não é Deus salva pecadores do inferno, como se o inferno fosse lá a casa do diabo e o diabo fosse o rei do inferno. Isso não é bíblico, a Bíblia não diz isso. É o contrário disso. O inferno é um lugar que foi feito para o diabo, não para os homens. Os homens são lançados lá. A grande boa nova é que existe perdão e que você não precisa enfrentar, não precisa ser lançado debaixo da ira de Deus, que não vai tolerar nada que não seja exatamente como Ele, santo como Ele, puro como Ele. É por isso que quando nós somos salvos, nós cremos em Cristo, não é? Nós somos revestidos com a santidade de Cristo, com a justiça de Cristo, que não é nossa, é graça. Eu não posso produzir isso, nunca poderia produzir esse tipo de santidade, esse tipo de justiça, a bondade de Cristo. Não, em nós, inclusive, mesmo quando nós vamos crescendo na graça de Cristo, isso é imperfeito. Ninguém expressa isso perfeitamente.
Do lado de Deus, no entanto, quando você deposita sua fé em Cristo, quando você confia nele, novamente, fé é uma atitude apropriada com relação ao que Deus diz. Algo que Deus diz o seguinte: você confia, você crê no que meu filho, no que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eu pego a justiça dele, a santidade dele, a pureza dele e ponho isso sobre você. E você e eu, que somos imundos, que somos sujos, que somos pecadores, ficamos com essa capa, ficamos com essa vestimenta, a justiça de Cristo sobre nós. E quando Deus olha para mim, esse ser imperfeito, Deus diz: olha que cara bonito, que cara lindo, olha só, ele é a cara do meu filho. Porque fomos revestidos com a beleza de Cristo, com a justiça de Cristo. Lembra daquela música antiga, que a beleza de Cristo se veja em mim? Ela cantava exatamente essa condição. Essas são as boas novas. E isso é cristianismo. E isso é fé cristã. Então, irmãos, nossas convicções de segurança se dão sobre o que Deus fala. Todo o Sermão do Monte, portanto, não é uma série de Jesus dizendo faça isso, não faça aquilo, é proibido isso, você tem que fazer aquilo. É vida. É vida. Vida como a vida de Cristo. Vida que a gente não pode produzir. Vida que eu não posso produzir em mim mesmo nem em ninguém. Vem de fora, vem de Cristo, vem pelo Espírito Santo. Então, como eu disse, nós não precisamos só de alguém que pague uma dívida, nós precisamos de alguém que nos vivifique. E Cristo fala sobre tudo isso. Quando chega ao final, ele dá alguns alertas, como você viu aí, contra aqueles que ensinam o contrário do que ele ensinou. É por isso que na Bíblia há muito pouca paciência com falsos mestres, falsos profetas. Os profetas do Antigo Testamento não tinham paciência com essa turma. Os apóstolos do Novo Testamento não tinham paciência com essa turma. Nem João, que é chamado o apóstolo do amor, que escreveu tanto sobre o amor e etc. e tal. Nem Paulo, que é o autor de 1 Coríntios 13, que a gente diz é o capítulo do amor e etc. e tal. Eles não têm paciência com o falso mestre, aquele que dentro da igreja, note bem, não é o sujeito que está fora da igreja, numa outra religião, distante de Deus, etc., numa filosofia que ignora Deus. Não é esse, não. A pessoa que não crê em Cristo, ela é alvo de paciência, ela é alvo de longanimidade, ela é alvo de boa vontade, mas o sujeito que está na igreja, entra na igreja, diz-se crente, fala que é cristão, e então começa a pregar uma outra doutrina, um ensino falso, você não vai encontrar ninguém tendo paciência com ele assim, não. Vai dizer, você tem que ser calado. É isso que Paulo diz a Timóteo, que ensina isso a Tito. Essas pessoas precisam ser caladas. Você não pode deixá-las falarem o que é contrário ao que o mestre, que Cristo falou. E Cristo é realmente o primeiro no Novo Testamento a falar contra essas pessoas e a advertir a gente contra elas. Porque se você tem um médico que na hora de administrar o remédio administra o veneno, então você está realmente numa condição desesperadora. Parece que você conseguiu alcançar a solução e, na verdade, você está indo na direção oposta. Por isso, Cristo começa essa parte do sermão falando: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles parecem cordeiros, ovelhas, mas são lobos roubadores. É interessante que o mestre aqui não diz que eles são lobos destruidores, né? Não, eles roubam. A intenção do lobo roubador é diferente da do destruidor, se você me permite fazer essa pequena diferença aqui. Que o lobo destruidor, ele é destruidor para nós. Para ele é apenas um animal que está matando a fome. Você vai culpar? Um ser humano vai lá, junta um monte de ovelhinha, gordinha, fofinha, macia, fresquinha. Eu sou um lobo, eu estou passando fome, eu preciso de comida. Eu tenho que ir lá atacar, roubar, para comer. Não é isso que eu faço? Isso é uma coisa natural. Você vai defender porque você vai dizer para o lobo, vai caçar a sua própria caça. Tu vem aqui no que eu estou cuidando para roubar de mim? Eu acho que nenhum pastor da história nunca teve essa conversa com nenhum lobo, francamente.
né? Ele apenas botava o lobo para fugir ou procurava destruir o lobo antes que o lobo destruísse o rebanho. Mas lobo roubador é um pouco pior, porque a intenção do lobo roubador não é destruir a ovelha, é transformar a ovelha em outro lobo. Esse é que é o problema. Ele rouba para transformar a ovelha, e você tem menos uma ovelha e mais um lobo. Esse é o falso mestre. Por isso que não se tem paciência com ele. Cristo uma vez enviou os discípulos e disse assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Lembra disso? E quando ele fala isso, ele está falando o óbvio. O que acontece com ovelhas no meio de lobo? Qualquer um sabe. Ainda mais numa realidade pastoril como era a Judéia do primeiro século, aquelas regiões, todo mundo entendia disso. Ovelha mais lobo igual a jantar. Para o lobo, não é para a ovelha. Então, quando Cristo adverte seu povo, ele não está falando sobre sofrer, sobre o martírio, sobre o risco. Isso está implícito. Nós oramos aqui, todo culto oramos pelos crentes que passam, 200 milhões de crentes sofrem perseguição atualmente, estão debaixo de algum tipo de perseguição, só e unicamente porque são cristãos. Você vai ouvir falar do crime homofóbico, né? Se um homossexual é morto por qualquer coisa, porque ele provocou quem não devia, por qualquer outro motivo, não importa. Foi crime homofóbico. Não vai importar. Entendeu? Se ele é usuário de droga, porque, acredite, há homossexuais que também usam drogas, não são só héteros que usam droga, não. Se ele é usuário de droga, fica devendo ao traficante e é morto, isso não vai para as estatísticas como um crime do tráfico, isso vai para as estatísticas como crime homofóbico. Aí fala, mataram não sei quantos homossexuais. Quando cristãos são mortos, raramente você vê isso na mídia do mesmo jeito como vê outra coisa. Então Jesus não está falando disso, ele está falando, olha, me mataram, se você me permite falar assim. Vocês também poderão ser mortos por me seguirem. Nós sabemos disso, irmão. A gente sabe disso, a gente sabe que pode pagar o preço. Não acontece aqui agora, mas muitos irmãos nossos estão pagando esse preço. Não é sobre isso que Jesus estava alertando. Você sabe que o pior problema de ovelhas irem para o meio dos lobos é elas quererem utilizar as armas dos lobos e começarem a se transformar em lobos. Por isso, pouquíssima paciência com o falso mestre. O lobo roubador, a ideia dele não é comer, não é destruir aquela ovelha, mas é produzir um outro lobo. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí vem uma metáfora sobre árvore boa, que produz bom fruto, e uma árvore doente, que produz frutos maus. E ele fala que a árvore doente vai acabar sendo queimada. Então você olha os frutos do ensino do falso mestre. Basta você ir em qualquer igreja onde prega o evangelho da prosperidade, por exemplo, ou da batalha espiritual, que você vai encontrar ali, na maioria das vezes. E você pode encontrar um verdadeiro crente lá e tal, mas nós não estamos falando das pessoas, dos indivíduos, nós estamos falando da instituição, da organização, da igreja como tal. E você vai lá, o que você vai encontrar são pessoas cuja vaidade, cuja ganância está sendo alimentada. É aquele tipo de testemunho ou tristemunho, como alguns dizem, que a gente ouve de vez em quando, né? A pessoa vai para a televisão para dizer, olha, agora o meu patrão é meu empregado. Uau! Cristo foi à cruz, sofreu tudo o que sofreu para que eu agora fosse patrão do meu patrão. Ele agora vai ser meu empregado. Olha só que grande vitória, que grande coisa eu consegui. É o contrário do que Cristo fez, que sendo Senhor, que sendo o Rei, deixou a sua glória, veio, se tornou servo dos homens para salvar, para resgatar pecadores. E agora a gente diz que isso tudo foi feito para que eu tivesse preponderância sobre outro ser humano. Para que eu pudesse gritar em alto e bom som que eu agora mando em você, que antes me mandava em mim. Que antes mandava em mim. Mas quando você vê esses frutos, não é quando você vê aquilo que é mostrado na televisão, mas quando você vai, quando você conversa, quando você ouve o que é dito, e mesmo algumas coisas que são mostradas, porque eles não têm nem mais pudor quanto a isso, aí você começa a ver que a árvore está doente, o fruto é ruim, não importa quanto alarde a mídia faça sobre essas coisas. E aí o Senhor Jesus diz assim, olha, só porque a pessoa está dizendo Senhor, Senhor, isso não quer dizer que ela vai entrar no reino dos céus, não.
Quem entra é quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque Jesus está falando de falsos mestres, que estão à frente, que estão liderando e que estão pronunciando palavras usando o mesmo vocabulário. Às vezes é difícil distinguir e tem alguns que são mais sutis que outros. Porque aquele que é descarado, né, você logo fica alerta. Mas tem uns que são sutis, usam um vocabulário mais refinado e é bastante cristão na forma como aparece assim, mas ainda estão destilando o mesmo veneno e o objetivo é formar outros lobos. Por isso Jesus está alertando, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Só que Jesus não ficou satisfeito com isso, tanto que agora ele desenvolve esse tema do Senhor, Senhor. E ele é mais explícito com relação a isso. Verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Eu disse hoje para você, adiantei de manhã para você, que em toda a Escritura, cerca de 15 vezes apenas, essa expressão dupla aparece. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está, onde tu estás, é a terra santa. Não é? E assim vai. Abraão, Abraão, não estendas a tua mão contra o menino, agora sei que temes a Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu aninhar-te como a galinha junto aos seus pintainhos e tu não quiseste. E a pior de todas, a mais angustiante de todas, é o próprio Senhor Jesus na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Então, nessas 15 vezes em que essas expressões duplas aparecem, elas têm sentido na língua hebraica. Elas denotam intimidade, proximidade, seja para repreensão, seja para orientação, seja para acolhimento, elas denotam intimidade. E aqui, então, é que a gente começa a ficar muito preocupado com esse texto. Porque essas pessoas chegam e dizem para Jesus, Senhor, Senhor. Isso não é um clamor por piedade. Isso não é um clamor por misericórdia. Isso é uma expressão de intimidade. Eu conheço o homem. Eu conheço o cara, está tudo certo, tá? Tudo tranquilo, a gente é assim, né? Essa é a ideia. Eu conheço, nós conhecemos. E é por isso que eles destilam uma lista de coisas que supostamente fizeram para o Senhor. E é o Senhor Jesus quem está dizendo isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, a ideia é a seguinte, não é verdade que não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí, Senhor. O Senhor Jesus não se preocupa para argumentar dizendo, não, vocês nunca fizeram isso, foi fingimento, foi falso. Não. Por que Jesus não falou isso? Por que ele não desenvolveu o tema dessa forma? Porque ele sabe que essas coisas, em muitos casos, realmente aconteceram. Ser instrumento para Deus realizar a sua vontade não significa intimidade filial, intimidade familiar com Deus. De um jeito ou de outro, todo mundo cumpre o desígnio de Deus no final. Isso não quer dizer que Deus obriga as pessoas a fazerem o que elas estão fazendo. Isso não quer dizer que Deus coloca maldade no coração delas. Isso não quer dizer que Deus impede o arrependimento. Isso não quer dizer que Deus impeça a obediência. Nunca. Tem alguns tolos por aí que falam que Judas foi que fez a vontade de Deus. Será mesmo? Não, Judas cumpre o desígnio de Deus. Judas nunca, no entanto, raciocina da seguinte forma, bom, já que alguém tem que entregar o Senhor para que ele seja crucificado, então eu vou fazer essa nobre e perigosa tarefa. Não, Judas foi ganancioso, é dito isso no Evangelho, mas as pessoas preferem não ler e entender e aceitar a simplicidade do Evangelho. Elas preferem dar ouvidos a outras coisas que distorcem o Evangelho e que não estão no Evangelho. Parece um fragmento de qualquer coisa que apareceu uma palavra lá. Você sabe quando essas coisas vão para a mídia? Descobriu-se o Evangelho de Judas, descobriu-se o Evangelho de Maria Madalena. Dá a impressão, para quem não entende do assunto, dá a impressão que foi achado um pergaminho com tudo. Não, é um fragmento que está lá às vezes. E nesses casos é exatamente isso.
É um fragmento, maior, menor, dependendo do caso. E aí os estudiosos que têm uma tendência, porque isso não é o tipo de ciência pura, aliás, dificilmente qualquer tipo de ciência é realmente pura, toda ela depende dos pressupostos do cientista, do observador, do camarada que faz a análise, que faz os testes. Então vai lá o especialista e ele fala isso. E aí diz, não, Judas é que foi o cara. Não, não foi não. Judas como faraó, Judas como Nabucodonosor, Judas como muitos outros, eles não se apresentaram, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Não, Judas foi ganancioso. Ele roubava o próprio grupo apostólico, como é dito nas Escrituras. A ideia dele não era servir a Deus, a ideia dele era ter dinheiro e provocar alguma coisa, talvez, né? Talvez provocar um levante ou alguma coisa assim. Tanto que logo depois, quando ele vê que a coisa não saiu muito bem como ele pensava, ele trair sangue inocente. Ele sabia disso desde o começo. Ele foi o momento do pesar, que infelizmente não foi arrependimento sincero. Então, todo mundo cumpre o desígnio de Deus, mas não quer dizer que todo mundo esteja fazendo isso como um servo obediente ao Senhor. É apenas um tolo que vai seguindo o seu próprio rumo e, no entanto, Deus conduz todas as coisas para que a vontade dele seja realizada. Por isso, ninguém pode alegar diante de Deus, olha, Senhor, o que eu fiz. Primeiro porque, se você fez desse jeito, como eu acabei de escrever, então já está óbvio qual é a sua situação. É um Judas, é um faraó, é um Nabucodonosor. E se você fez como um Moisés, como um Davi, como um Abraão, você não tem do que se gloriar ou se vangloriar, não. É a graça de Deus que operou em você para você fazer o que é correto. A gente simplesmente louva a Deus, agradece a Deus, porque Ele nos achou dignos de tomarmos parte no que Ele está fazendo. Então o Senhor Jesus não se preocupa em dizer, não, vocês não fizeram nada disso, porque eles podem ter feito. Deus usa quem Ele quiser. O próprio Judas também foi enviado. Junto com os 70, quando o Senhor envia 70 discípulos para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, Judas estava lá no meio. Ele não chegou, não há nenhum registro dele chegando e dizendo, olha, todo mundo expulsou demônio menos eu, todo mundo curou menos eu. Não, o Senhor deu autoridade a todos eles para que todos eles fizessem os milagres e pregassem o Evangelho. Na autoridade do Senhor. Então, quando eles regressam, eles voltam contentes demais, entusiasmados como nós ficamos. Você se lembra como é a história? Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus joga um balde de água fria, como era característica dele fazer, não é? Porque ele via você entusiasmado com a coisa errada, ele coloca você na direção certa. Então os discípulos voltam assim, eu via Satanás como um raio descendo do céu, porque ele está vendo que o reino dele está sofrendo os abalos, que ele sabia que ia sofrer mesmo e não tem como impedir. Só que o Senhor Jesus continua falando para os discípulos o seguinte, não se alegrem por isso. Isso não é razão para vocês se alegrarem, porque os demônios submetem, que vocês curam, não. Alegrem-se antes, por quê? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é motivo para se alegrar. Que pecadores sejam salvos, isso é motivo para se alegrar. Que Deus perdoe pecadores a quem Ele não tem a menor obrigação de perdoar, isso é motivo de se alegrar. Que Cristo resolva morrer e dar a sua vida para pagar um preço que nós não poderíamos pagar, isso é motivo para a gente se alegrar. Que é o sentido de ter o nome escrito no livro da vida. O resto não. Portanto, eles falam isso, o Senhor Jesus não se preocupa em corrigir nada aqui, apenas diz para eles o seguinte, e é pior quando é assim, né, curto e grosso, né? Então lhes direi explicitamente, significa, eu não vou dizer por meio de metáforas, de figuras, de meias palavras, eu vou dizer abertamente, para que se entenda claramente, nunca vos conheci. Não é que Jesus não saiba quem eles são. Você sabe que o verbo conhecer em hebraico, como em grego também, tem aquele sentido diferente do que nós usamos hoje, não é? Não é o sentido de saber alguma coisa com a mente, com o intelecto, é o sentido de você estar num relacionamento íntimo de amor. Intimidade amorosa, de um relacionamento de profunda amizade ou um relacionamento familiar.
você sabe que isso é tão intenso que outrora, notou que eu usei uma palavra que a gente não usa muito? Porque outrora o verbo conhecer também era usado para designar o ato sexual. Eu me lembro quando eu estava entrando aí na adolescência e li lá em Gênesis, né? Logo em Gênesis 4, conheceu Adão a Eva e ela gerou. E eu fiquei assim, né? Ele conheceu ela, ele já conhecia ela. E ela ficou grávida. E? Porque eu não sabia desse uso do verbo. Porque em hebraico e em grego ele tem esse sentido de tanta intimidade, tanto que uma das acepções também é a relação mais íntima que você pode descrever entre um homem e uma mulher. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas esses camaradas descritos aqui, eles foram para essa situação, ou eles irão para essa situação, como Jesus está dizendo, certos de que eles conhecem Jesus e são conhecidos por Ele. Nesse sentido, eles são íntimos de Jesus. Jesus é o Salvador deles. E quando chegarem lá, eles vão ouvir, nunca vos conheci. Isso deve nos alarmar. É possível que você esteja vez após vez na igreja. É possível que você esteja vez após vez ouvindo o Evangelho. É possível que você tenha sido batizado. E é possível que você ouça essas palavras de Jesus. Nunca vos conheci. O Senhor Jesus deu a pista. Quem faz a vontade do meu Pai. Não é quem diz Senhor, Senhor. Não é quem acha que é íntimo de mim. É quem faz a vontade do meu Pai. Há uma outra situação, uma outra ocasião, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, que isso acontece. Você se lembra da parábola do semeador, né? Ele sai a semear, a semente cai em 4 tipos de solos diferentes. Né? E tem um solo que ela é pisada, fica ali, as aves do céu roubam, tem outro que ela é lançada, os espinhos sufocam, como os cuidados da vida sufocam, tem outro que o terreno é pedregoso, ela logo nasce, mas não tem profundidade e morre ali também. Tem a última, 4º tipo de solo, ela cai, a mesma semente sempre, ela cai, um solo bom, e produz frutos, em quantidades diferentes, 30, 60, 100 por 1, significa que produzimos frutos de formas diferentes, né? Cada um. Todo crente tem que produzir frutos, mas é diferente. O contexto disso, no entanto, Jesus conta essa parábola, no entanto, logo depois de um incidente interessante. Ele estava falando ao povo, e de repente a mãe dele e os irmãos dele, que estavam lá de fora, estavam querendo falar com ele. Alguém chegou e disse para ele assim, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. E ele responde da seguinte forma, como era peculiar de Jesus fazer também, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele sabe quem é a mãe dele. Na cruz ele tomou cuidado com ela, ele colocou Maria sob os cuidados de João. Na cruz ele fez isso. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele estende a mão para os discípulos e diz assim, eis aí minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. É o que faz a vontade. Não é quem se oferece para o trabalho, não é quem fala Senhor, Senhor. 2 vezes Jesus fala isso, é aquele que faz a vontade do meu Pai. O que faz a vontade do Pai é aquele que procura conhecer o Pai. É aquele que vai atrás de saber quem é Deus, quem é o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. É aquele que quer conhecer o Evangelho, tem essa preocupação de fazer isso. Ele quer amar o Senhor cada vez mais. E aí vem logo à sua mente aquele outro texto, palavras do próprio Senhor Jesus no Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deixa eu fechar um pouco mais, porque eu quero deixar o alerta com você. Eu acho que eu quero fazer isso mais do que qualquer outra coisa hoje, para que você se preocupe com isso, porque uma prova de que o cristão é salvo é que ele se preocupa com essas coisas. Ele ouve e isso fica na mente dele. Ele ouve e isso o perturba. Ele começa a ficar preocupado com isso. É um texto conhecidíssimo, lá no livro de Apocalipse, usado equivocadamente muitas vezes, não é?
É o versículo 20 do capítulo 3. Você não precisa abrir a Bíblia agora lá, não. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse verso é usado muitas vezes, equivocadamente, como se fosse para ser usado como texto evangelístico. Não é? Aquele negócio de Jesus está à porta do coração do pecador pedindo para entrar, não tem nada disso. Eu me lembro de ter lido uma vez que o pregador ele falava assim, Jesus está lá fora, na noite, no frio, na chuva, e ninguém o deixa entrar, e blá, 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 não tem nada a ver. O que tem que nos espantar nesse texto aqui é algo que você sabe, é algo que é óbvio no texto, é que Jesus está do lado de fora da igreja. Porque esse texto é o final de uma carta escrita à igreja de Laodiceia. Você sabe disso. O texto não está... Jesus não está falando isso para não crentes, pessoas que não creem nele. Jesus está falando isso para a igreja dele. Mas o que tem que chamar a sua atenção e a minha nessa noite é que Jesus está do lado de fora da igreja. O problema é que isso vai contra o próprio conceito, a própria definição de igreja. Igreja, por si só, a definição implica em que Cristo está dentro dela, porque não existe igreja sem Cristo dentro dela. Como é que a gente define uma igreja? Hoje qualquer um abre um boteco, põe uma placa igreja e pronto, sai por aí cantando e falando alguma besteira e vai um monte de gente para lá e acha que aquilo é igreja. Fala coisas contrárias ao evangelho, mas um monte de gente vai lá e pronto, tá bom. Se está me agradando o que eu estou ouvindo, pronto. É aquele negócio, parece que está indo, né? Está digitando, está datilografando sempre o mesmo texto. Parece que está tudo certo. Quando chegar no final, vai ver que vai ficar lá, Senhor, Senhor. Senhor, nunca conheci você. A definição de igreja implica um grupo de pessoas que foi resgatada por Cristo, o que implica, por sua vez, que Cristo habita dentro dessas pessoas, na pessoa do Espírito Santo. Ele diz, se alguém me ouve, se alguém me ama, eu e o Pai viremos e habitaremos nele. Paulo escreve, Cristo em nós, igual à esperança da glória. Paulo fala sobre o ato de ser justificado, resgatado, regenerado, principalmente sobre justificação, ele diz aos Gálatas, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a própria definição de igreja implica na presença interna. Cristo dentro. Só que aqui no texto está acontecendo uma coisa pavorosa. Depois de falar a igreja, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. E aí vem aquela série de repreensões à igreja e aparece um quadro atípico, um quadro estranho, um quadro esquisito. Cristo está lá de fora, batendo. Eu estou batendo, eu estou querendo entrar na igreja. E mais, ele está excluído da comunhão da igreja. Ele diz, olha, se você abrir, me deixar entrar, eu vou sentar à mesa com você, vou cear com você e você comigo. Só que eu estou lá de fora. Irmãos, a gente precisa levar esses avisos das Escrituras a sério. Nós podemos fazer a boa confissão doutrinária, e isso é importante e faz diferença. Precisamos ter uma teologia correta. Teologia errada gera vida cristã errada, que geralmente, muitas vezes, nem vida cristã é. Como eu dei vários exemplos. É importante, sim. Mas é possível também que se expresse teologia correta, doutrina correta, cânticos corretos, e Cristo esteja do lado de fora. Nós não fazemos a vontade do Pai. Não nos preocupamos com isso e vivemos a vida como se estivesse tudo muito bem. Não temos preocupação. Ano após ano, a vida vai passando, um dia eu chego lá. Não, eu vou crescer ainda.
E aí vem os alertas lá do livro de Hebreus, não é? Lá tem vários alertas, olha, presta atenção. Pelo tempo vocês já deviam ser mestres. Estou tendo que alimentar vocês com leite de novo. E todas aquelas preocupações que o autor da carta tem e que outros apóstolos têm. Nós precisamos levar isso a sério. Cristo levou tudo muito a sério. Ele foi à cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a ira de Deus se desviasse de nós. E ela se desviou de nós não porque foi para qualquer canto, não, ela foi especificamente para Cristo. Ele sofreu a ira que deveria cair sobre mim, sobre você. Ele foi à cruz. Nós somos convidados à mesa e agora nós colocamos ele para fora da mesa e para fora da sala. Ele está do lado de fora, batendo. Eis que estou à porta e bato. E a ideia do texto, a ideia do verbo, eu estou batendo continuamente, eu estou insistindo. Pacientemente, longanicamente, Jesus está lá, batendo. Na porta da igreja. Nós precisamos estar atentos a isso. Meu irmão, corre, abre a porta. E dê o lugar de honra para ele à mesa. Na hora de começar a fazer a vontade do Pai. E na hora de continuar adiando isso, ouvindo, vez após vez, a palavra, ouvindo, recebendo o bom alimento à mesa, continua posta, mas ele mesmo está do lado de fora da mesa. Eu encerro essa série, não dizendo para você o que você tem que fazer, porque isso você está ouvindo todo domingo, domingo após domingo aqui. No próximo domingo pela manhã, com a graça de Deus, pregamos a penúltima mensagem no livro de Jonas, saindo. E depois a última, olhando. Nos 4 capítulos daquele livro já vimos fugindo e voltando, descendo e subindo, indo pregando, e agora faltam essas 2 que eu mencionei. Domingo após domingo, você tem ouvido a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus na sua casa para ler e estudar. Você tem recebido isso nos estudos que têm acontecido na reunião de homens, de mulheres e dos adolescentes. As crianças têm recebido isso já desde cedo. Nós precisamos nos preocupar em que a gente pode estar descansado demais. Senhor, Senhor, eu não contribuo para missões? Eu não faço parte de uma igreja que enviou missionários para outro país distante, perigoso? Nós não temos sustentado missionários ao longo dessas décadas? Nós não temos ido para o Alzirão distribuir folhetos na época da Copa? Os que foram, né? Nós não temos feito? Ele pode dizer, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. É preciso que a gente leve isso a sério. Pelo que eu tenho visto na reunião dos homens, quero crer que o mesmo reflexo se dê na reunião das mulheres. Há uma preocupação genuína em fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, vamos começar com seriedade. Com seriedade, vamos começar a fazer a vontade do Pai. É imperfeitamente que a gente vai fazer, sempre assim. Mas a gente vai amadurecendo. A gente não vai chegar à perfeição, não. Não alimentemos essa ilusão, não. Nem é isso que Deus quer. Nós vamos fazer a vontade do Pai. Vamos começar a tomar decisões claras, definidas, mudar de atitudes. Né? Você pode continuar, nós podemos continuar a botar a culpa uns nos outros, como acontece alguma coisa que a gente não gosta. Geralmente os culpados mais próximos são os alvos mais desejados, né? É a esposa, é o marido, é o pai, é a mãe, é o filho. Assim, os que estão mais próximos é o irmão, é o pastor, é a ovelha. A gente pode continuar fazendo isso, mas corremos o risco de ouvir no último dia, não, nunca vos conheci. Ou a gente pode tomar outra atitude, dizer, o Senhor tem sido bondoso em nos servir um alimento e nos apontar a direção, vamos começar a caminhar nessa direção. Deixar as coisas que para trás ficam e vamos começar a caminhar nessa direção. Que Deus seja glorificado e nos abençoe nisso. Amém.